vamos dando início aqui ao painel. Antes de começar aqui a discussão, queria agradecer aqui a todas e todos os presentes. Queria também agradecer ao IBRAC, nas pessoas do René Medrado e do Ricardo Botelho, pela organização aqui do evento e pela seleção do painel. E, principalmente, queria também agradecer aqui as minhas colegas que estão aqui na banca, formando o que eu acho que é o único painel dessa edição do IBRAC 100% formado por mulheres, o que me deixa muito orgulhosa e muito feliz. E tenho certeza que as discussões aqui vão ser de altíssimo nível. Mas, passando aqui para o debate, eu vou fazer só a introdução aqui de pé, mas a ideia é a gente ter um formato um pouco mais dinâmico de perguntas e respostas, aqui com as nossas participantes. A ideia aqui de hoje é a gente aprofundar um pouco o debate de um tema de intersecção entre o direito da concorrência e medidas voltadas ao alcance de metas de sustentabilidade ambiental, aqui entendidas como iniciativas, né, de promoção da economia verde e de medidas de combate a mudanças climáticas. A gente sabe, aqui, fazendo um pouco do contexto, que muitas vezes a ação individual de uma determinada empresa, ela, na implementação, né, de práticas de sustentabilidade, ela pode não ter o alcance desejado e até mesmo sujeitar essa empresa a algum tipo de desvantagem competitiva, especialmente quando a gente leva em consideração o fato dos efeitos dessas iniciativas eles não serem apropriados exclusivamente por esse agente e terem efeitos difusos. Por essa razão, cada vez mais comum, né, e vem ganhando força iniciativas de cooperação entre concorrentes para o atingimento de metas de sustentabilidade. E que muito possivelmente não seriam alcançadas de forma individual. No entanto, esse tipo de cooperação entre concorrentes pode acabar esbarrando em alguns riscos de natureza concorrencial, especialmente se essa cooperação puder ou tiver algum efeito, né, de uniformização do mercado ou puder excluir ou impedir a atuação de rivais. Esse risco ele pode acabar desincentivando empresas de entrarem em cooperações com seus concorrentes, que seriam, por natureza, legítimas, mas que a empresa se sente ameaçada aí de ser alvo de algum tipo de questionamento ou investigação, ou até mesmo de sanção por parte das autoridades de concorrência. Justamente nesse sentido, né, por essa razão, a gente teve um relatório global da ICC de 2023, que cita exemplos de situações de cooperações entre concorrentes que acabaram sendo abandonadas por receio dessas empresas de serem posteriormente investigadas, né, e sancionadas pelas autoridades por conta dessa iniciativa. E esse relatório ele traz também uma conclusão de que as autoridades elas devem e podem sim agir para adaptar suas respectivas políticas antitruste, para refletir e trazer mais transparência e mais segurança para os agentes do mercado para que eles entrem em iniciativas de sustentabilidade ambiental. Isso é o que vem acontecendo em outros lugares do mundo, especialmente na Europa. A gente tem algumas autoridades, principalmente a Comissão Europeia e a CMA do Reino Unido, que vêm editando guias com melhores práticas e orientações sobre os limites desses acordos e como esses acordos podem ser condizentes, né, e podem estar de acordo com as respectivas regras de defesa da concorrência. Esses guias eles têm o objetivo não só de incentivar as empresas a celebrarem acordos, né, com um viés para o atingimento de metas de sustentabilidade, mas também tem um objetivo muito importante de fazer com que as respectivas legislações e enforcement antitrust não seja visto como um obstáculo para esse tipo de iniciativa. Aqui no Brasil, até o momento, a gente não tem um posicionamento formal do CAD nesse sentido. Dentro apresentado esse contexto, o painel ele tem o objetivo, né, da gente trazer um pouco, aprofundar os critérios e os parâmetros que constam nesses guias que foram implementados em outras jurisdições e também a experiência prática, né, na implementação dessas regras, desses guias, e também usar um pouco essa experiência das outras jurisdições para a gente aprofundar o debate e servir como inspiração aqui no Brasil. Daí, para isso, a gente dividiu o painel em
em 3 blocos principais. Num primeiro bloco de perguntas, o objetivo é a gente aprofundar na perspectiva econômica essa intersecção entre o direito da concorrência e medidas de sustentabilidade ambiental. Para isso, eu vou contar com a experiência da professora Elizabeth Farina, que é professora do Departamento de Economia da FEA, USP, com docência e pesquisa em Economia da Regulação, Antitruste e Sustentabilidade, que dispensa mais apresentações aqui nesse evento. Para um segundo bloco de perguntas, a gente vai aprofundar as regras que existem nesses guias editados em outras jurisdições e também a implementação prática dessas regras. Para esse segundo bloco, aí a gente vai contar especialmente com a experiência da Paola Pugliese, que é sócia da prática de concorrencial e antitruste do Lefosse Advogados e presidente da Task Force de Concorrência e Sustentabilidade da ICC Brasil, que participou de um recente working paper que defende, o estabelecimento aqui no Brasil de um guia com regras claras, para incentivar acordos de sustentabilidade entre concorrentes. Também vamos contar aqui com a contribuição da Carolina Cury, que é ex-Principal Case Officer da Autoridade do Reino Unido, da CMA, e associada na área de Direito Antitrust do Cleary Gottlieb, sediada em Londres, e com LLM em Direito Europeu. E no terceiro bloco, a gente vai aqui contar especialmente com a participação da Maria Eugênia Noves, que é sócia da área de Direito Antitruste do Machado Meyer, com ampla experiência aqui na representação de clientes perante o CAD, que vai trazer um pouco um viés mais prático aqui no Brasil e como que está o status da discussão aqui no Brasil. Bom, passando aqui para o primeiro bloco de perguntas, eu passo aqui a palavra para a professora Beth Farina. E o primeiro ponto que eu gostaria de aprofundar aqui no debate é entender um pouco por que na perspectiva econômica, por que a gente precisa do antitruste para atingir metas de sustentabilidade de uma forma diferente em comparação aos acordos tradicionais e usar uma metodologia própria que seja diferente da metodologia tradicional, se isso faz sentido ou não. Então, eu queria ouvir um pouquinho a professora nesse sentido. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite para participar desse painel. É típico do IBRAC trazer questões de fronteira, desafiantes, seja para os advogados, seja para os economistas, seja para as autoridades com diferentes bases teóricas. Eu sei que eu tenho que dizer que eu sou uma mulher de pele bem clara, estou vestindo um blazer branco, um vestido preto e tenho cabelo curto, bem curtinho. Então, fazendo essa minha apresentação, eu gostaria de trazer a questão da seguinte maneira. Foi excelente a sua apresentação, super clara. Então, ela vai realmente permear aqui o nosso debate. E eu pensei em revisitar o básico de políticas públicas do ponto de vista econômico. Alguém me corta na hora que tem que cortar, tá? Você é a única economista da mesa, então a responsabilidade é grande. Mas eu gosto de falar. Pode falar. Então... Ninguém precisa almoçar aqui. Bom, enfim, eu acho que a gente podia revisitar o básico das políticas públicas associadas à concorrência, à cooperação, colaboração e à sustentabilidade, que é o tema que mais nos desafia como humanidade, que traz aí no seu bojo complexidades associadas à maneira como os negócios e a produção é organizada, no Brasil ou em qualquer outro lugar. Pensando, então, em revisitar as políticas públicas, eu vou recorrer a um economista, Prêmio Nobel de Economia dos anos 60, que chama-se Jean Tinbergen, e ele foi vencedor do Prêmio Nobel, e ele formulou teorias muito importantes sobre política econômica e falhas de mercado. A gente sabe perfeitamente qual é a preocupação antitruste,
Por que que eu preciso de uma política antitruste? Eu estou dando alguns passos atrás. Por que eu preciso de uma política antitruste? Por que eu preciso de uma política antitruste? Qual é a racionalidade que está por trás disso? E o Jean Timbergen, ele é um economista que diz o seguinte: as falhas de mercado é o que justifica a política econômica. Mas tem um problema. Eu não posso ter várias falhas de mercado adotadas com um único instrumento, né? Porque não vai funcionar eficazmente. Então, para cada problema, cada falha de mercado, um instrumento. Porque o mercado é suficientemente forte na sua busca, né, do consumidor e de outras empresas, essa busca, né, de ter um mercado, uma política econômica associada a uma falha de mercado eficaz. E aí eu consigo chegar no mercado, esse é o sonho de consumo, né, do economista, eu chego a buscar a maximização do bem-estar, a maximização do excedente do consumidor, a maximização do excedente da firma, a maximização do lucro econômico, que será zero, incluindo custos de oportunidade. Isso é o sonho. Mas ele só se realiza, eu só acordo de manhã sem dor de cabeça, se eu mantiver alguns pressupostos de pé. Que pressupostos são esses? É um pressuposto de você ter o melhor da produção, o melhor da mão de obra que trabalha ali. Então, eu tenho que manter vários pressupostos. Não posso ter externalidades, não posso ter informação assimétrica, não posso ter informação incompleta. Ou seja, a tomada de decisão do consumidor e das firmas, ela é tomada com toda a informação necessária. E aí, sim, eu chego a ter aí uma busca importante de preservar essa concorrência de mercado. Ocorre que esse pressuposto nunca é completo. Sempre eu tenho alguma coisa que é meio proibitivo, né? E daí eu tenho que ter os meus instrumentos de busca da perfeição do mercado sendo corrigido pelo Estado. Isso é possível? Dificilmente. Mas é o que está por trás, né? Aqui nos rondando, é sempre enxergar um mercado maravilhoso, um consumidor super bem aceito, um investimento em tecnologia, progresso técnico que vai garantir garantir que eu vá crescer e me desenvolver, inclusive trazendo diferentes pessoas para esse barco, né? Ok, então, poder de mercado nos traz aqui como especialistas e autoridades de concorrência. Mas hoje a gente tem um problema sério de externalidades que está associado ao mercado do meio ambiente, então questões de emissões de carbono, questões associadas à preservação da biodiversidade, questões relacionadas, então, o que eu faço com os meus insumos, de quem eu compro, para quem eu vendo, e que pode minimizar podem minimizar essa externalidade, né? Que faz com que o mercado não funcione. Por que ele não vai funcionar? Porque está fora do bolso privado. Fora do bolso privado significa que os preços não vão refletir a alocação relativa de recursos da maneira como a teoria neoclássica enxerga esse mercado.
O problema é que, quando você trata de sustentabilidade, você se vê de frente a uma complexidade muito grande, com iniciativas importantes que dependem não só da concorrência, mas dependem também de colaboração entre aqueles que vão implementar essas iniciativas. Então, eu listei aqui 4, 5 iniciativas para a gente falar menos abstratamente. Por exemplo, economia circular. Esse é um jargão que está entrando com velocidade nas discussões de política pública. Por quê? Porque, se eu pensar numa cadeia produtiva, eu vou produzir lá na frente produtos, mas vou produzir lixo, embalagem, várias coisas que vão impactar negativamente o meu meio ambiente. Então, existe uma fundação que chama-se Ellen MacArthur Foundation, que tem uma iniciativa que é chamada Iniciativa C100. A ideia é promover práticas de economia circular, onde os produtos são projetados para serem reutilizados, reciclados, revalorizados e, ao final da vida útil, ter maior valor econômico. Então, veja, que empresas estão envolvidas nisso? Google, Unilever, Renault, IKEA. Ou seja, tem uma ação colaborativa entre empresas para chegar à possibilidade de manter viva uma economia circular e enfrentar a sustentabilidade. Um outro, acordos setoriais para redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, no âmbito do Acordo de Paris, as empresas do setor aéreo, além de companhias aéreas, colaboram para desenvolver tecnologias que reduzam a emissão de carbono. Esse a todo momento a gente tem novidades de desenvolvimento tecnológico, dos combustíveis, e de como você faz esses acordos. Envolvidos nessa iniciativa, Boeing, Airbus, Delta e United Airlines. Todas grandes empresas agindo num sentido de manter acordos setoriais de redução de emissões. Parcerias de cadeias de suprimentos sustentáveis. O maior desafio que a gente tem é de pensar como é que eu mantenho a sustentabilidade ao longo da cadeia produtiva, pensando, inclusive, que essa cadeia produtiva pode ser circular e não simplesmente uma... Tá bom. Obrigada. Então, essas parcerias, tem um exemplo, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Ela reúne concorrência da indústria de alimentos, que falávamos antes, da indústria de alimentos e cosméticos, para garantir óleo de palma cultivado de forma sustentável, evitando desmatamento e respeitando os direitos humanos. Tem uma questão aqui de mão de obras, mercado de trabalho, etc. E quem está envolvido nisso? Nestlé e Unilever. Iniciativas conjuntas de reciclagem. Então, a aliança para terminar com o lixo plástico nos oceanos, que a gente tem que pensar. Os maiores riscos que eu vejo são, por exemplo, na indústria da moda, são coisas que estão ali no nosso dia a dia. Indústria da moda, Gucci, Prada, Chanel, Nike, Adidas, eles iniciam uma iniciativa para enfrentar as mudanças climáticas e acabar com a poluição dos plásticos, o excesso de insumos, o tipo de fibras que você usa, quais as práticas para desenvolver e produzir essas fibras, e ela está reunindo aí líderes da moda. Qual é o risco? Um possível conluio e uma barreira às novas empresas. Ou seja, tem base para ter
algum cuidado do ponto de vista antitruste. Mas o foco aqui desse pacto é um foco de sustentabilidade que não iria dar certo se fosse simplesmente Adidas. Uma que eu gosto muito de dar como exemplo é a Ionity, a iniciativa Ionity, que é do setor automotivo. Que empresas estão envolvidas nisso? BMW, Ford, Volkswagen, Hyundai, todas estão envolvidas nessa iniciativa. E ela foi desenvolvida para ter uma rede de carregamento de veículos elétricos que fosse padronizado, né, e disperso para poder desenvolver os veículos elétricos. Então, mais uma vez, uma colaboração necessária para você deslanchar aí uma política de sustentabilidade e de transição energética, que é bastante importante. Google, Facebook, ontem nós falamos de digitais, né? Google, Facebook, Amazon, Microsoft, com o objetivo de aumentar o mercado de energia renovável. Então, como é que eu faço isso e qual é o risco? O risco são que condições exclusivas podem restringir a entrada. Então, a concorrência, a contestabilidade desse mercado sofre um risco pela interação colaborativa, né? Porém, esse novo paradigma, ele nos traz também aquela pergunta que ontem nós nos debruçamos sobre ele: será que a gente precisa de uma soft law, de um guia? Eu sei que é experiente nos guias. Será que a gente precisa de um novo guia? Será que a gente precisa de uma nova lei? Será que a gente precisa de um outro departamento por conta da sustentabilidade? A meu ver, porque assim eu encerro também, né? Eu já sei que falei demais. É muito difícil você dizer o que você precisa e o que você não precisa ex ante. Tem que ter um pouco de rodagem, né? E aí tem o ovo ou a galinha. Se eu não rodo, eu não faço e não me desenvolvo, e de onde eu vou tirar? Provavelmente das análises, que nem tem os peer reviews, né? Das análises dos guias e da implementação dessas análises, o que eu acho que é muito importante dentro desse painel, né? E pensar o seguinte: o que a autoridade de concorrência maximiza? O que ela maximiza? A ideia é que ela vá maximizar o bem-estar do consumidor, dos clientes, né, e da tecnologia. Necessário criação de métricas para impacto ambiental, além de fatores econômicos. Então, eu diria o seguinte: não dá mais para a gente empurrar para frente o reconhecimento de que sustentabilidade é uma política pública, demanda uma política pública particular, na linha do Tinbergen, né? Porque é um problema novo, mas não necessariamente eu tenho que ter um novo departamento, uma nova lei, e toda vez que surgir uma inovação organizacional, eu tenho que mudar a lei. Pode ser um pouco de ingenuidade minha, mas eu também acho que é muito importante você ter a ideia da política antitruste, olhando o poder de monopólio, mas dentro de um contexto de sustentabilidade e, portanto, de colaboração, desde que você atenda a certos requisitos. Eu acho difícil você escrever um guia sem um mínimo de experiência de aplicação disso. Estou jogando a bola para vocês e para vocês, para a gente pensar a pergunta de ontem, que tinha a ver com digitais e que também você tem uma experiência importante, né? Então, eu diria assim: vamos reconhecer que a questão da sustentabilidade existe, vamos reconhecer que em
vários casos, essa política, seja privada, seja pública, precisa de colaboração, mas não é uma colaboração de preço, mas não é uma colaboração de quantidade, e nós precisamos, então, enxergar e incluir dentro do nosso contexto uma questão que é associada à saúde do planeta. Então, acho que a gente tem aí um food for thought. Obrigada. Muito obrigada, professora Beth. E passando aqui para um escopo do painel de aprofundar um pouco a análise das jurisdições que enfrentaram essas externalidades, né, vem enfrentando com a edição de guias, a gente vai passar um pouco agora para a análise justamente das regras, né, e orientações que foram editadas já até esse momento. Daí, para a minha primeira pergunta, eu passo a palavra para a Paola, e eu queria entender um pouco melhor. A gente sabe que os guias, eles têm diferenças com relação aos acordos que estão abarcados por cada guia que foi editada, a depender da jurisdição. Tem diferenças na definição, né, tanto do que é o acordo, o que é sustentabilidade, né, para o guia, e tem também diferenças com relação aos efeitos que devem ser analisados por cada autoridade no momento de você averiguar a regularidade desse acordo. Então, Paula, eu queria entender um pouquinho melhor, quando vocês fizeram, né, o Working Paper da ICC Brasil, quais foram as principais diferenças conceituais, né, que vocês identificaram e que estão até refletidas em algumas orientações do guia? Dá para puxar isso? Bom, deixa eu começar, Vitória, agradecendo aqui ao IBRAC, às minhas colegas de painel. Falar depois da professora Beth é humilhante, para dizer o mínimo. Agradecer a audiência aqui e acho que, até antes de começar a falar, agradecer os membros da Task Force de Sustentabilidade e Concorrência da ICC, que fizeram um trabalho primoroso ao longo de 2 anos, fizeram uma investigação muito abrangente de soft law, normas e adequação dessas normas aos arcabouços jurídicos das respectivas, né, jurisdições em que elas estavam aplicadas, e particularmente olhando depois com foco em Brasil. Então, já começando aqui a responder, né, as provocações da professora Beth, a primeira conclusão a que se chegou é que o nosso arcabouço legal tem permite a inclusão dos temas de sustentabilidade dentro de uma discussão antitruste sem a gente precisar de mudanças normativas. Mas a gente vai falar mais isso adiante, a edição de soft law, sim, vai ser muito, muito bem-vinda. Então, fica aqui meu agradecimento ao Márcio, Aurélio, que está aqui, alguns que eu estou vendo, eu vejo pouco aqui com essa luz, o Leonardo, do Piero Neto, enfim, que trabalharam bastante nisso. Então, agora, indo um pouco para a sua pergunta, né? Análise dos guias internacionais editados até hoje, e a gente já tem um número bastante interessante, né? Está se formando um número interessante aí de normativos acontecendo pelo mundo. A gente está falando, começou, né, Europa, a Comissão Europeia, a CM, a CMA na Inglaterra, mas a gente tem também os austríacos que alteraram a legislação para comportar discussões de sustentabilidade, a Grécia, e aí depois isso tem espraiado para o resto do mundo. A gente revisou pela ICC recentemente a proposta de guia do Japão, que tem 76 exemplos de casos de acordos de sustentabilidade possíveis, e aí como é que eles devem ser interpretados à luz daquela lei. Mas outros, Singapura, a ACCC na Austrália, o México, enfim, isso está pipocando pelo mundo todo. O que a gente vê de diferenças conceituais? Acho que a primeira diferença conceitual, como você mencionou, é uma discussão em relação ao escopo do que devem ser esses acordos. Então, você tem as jurisdições, vamos dizer, mais tímidas em relação a isso, que endereçam acordos de cooperação entre concorrentes, ponto. Sem que isso abranja também, ou seja mais específico, em discussões de sustentabilidade. São os mais comuns,
é o que você tem tradicionalmente em várias jurisdições. O que você tem de mais novo são os acordos de cooperação que tratam especificamente de sustentabilidade, mas aí sustentabilidade de maneira mais abrangente. Então, nós estamos falando de ESG, não só da sustentabilidade sob o ângulo ambiental. E esse é o caso, por exemplo, da ICM e da Comissão Europeia. E aí a gente tem, vamos dizer, um ângulo ainda mais restrito, que é o que a CMA fez, que fala não só de sustentabilidade de maneira geral, mas também especificamente em relação a climate action, né, que é a discussão de sustentabilidade ambiental. E aí, na outra ponta, então, também conceitual, né, desses guias, o que a gente vê é uma discussão grande em relação aos efeitos que devem ser analisados a partir desses acordos de cooperação. Então, se os efeitos de sustentabilidade devem ser percebidos pelos consumidores daquele produto afetados pelo acordo de cooperação. Então, eu fiz um acordo de cooperação para eliminar como é que chama isso? Plastic handles, sabe? As alças dos fardos de refrigerante, como aconteceu na ACM. Quem é que se beneficia da sustentabilidade decorrente da mudança das alças? A discussão era a seguinte: a alça, ela não permitia a reciclagem do pacote inteiro, porque a alça não era reciclável. Ela era muito forte, boa para poder carregar o fardo, só que a alça impedia a reciclagem do pacote inteiro. Então, os fabricantes de refrigerantes na Holanda submeteram a ECM, estou invadindo sua praia aqui, né, Carol? Para pedir, enfim, para poder alterar em conjunto, ninguém mais ia usar essa alça. O consumidor não gostou, né? E esse é um dos efeitos também da discussão de sustentabilidade. É a primeira vez que a gente está se deparando com a hipótese de acordos de concorrentes em que o consumidor pode vir a ser contrariado. O consumidor diretamente envolvido nos efeitos do acordo, talvez seja contrariado. E aí, então, a discussão é em que medida este consumidor tem que sentir diretamente o benefício de sustentabilidade do acordo ou não. Ele pode receber só o que na comissão, na CMA, eles chamaram de fair share desses efeitos. Então, este consumidor que vai beber uma água melhor, que vai respirar um ar mais puro, ele também é o consumidor que está sentado, aliás, não é o consumidor do produto, né, mas é a população em geral, é o sujeito que está sentado aqui nesse painel. Então, essa é outra discussão mais conceitual que você tem visto nesses guias. O que a gente tem até hoje, talvez, de mais ambicioso é hoje o guia da CMA, em que o fair share é observado, porque é muito difícil, numa discussão em que você tem o benefício é uma externalidade, abarcar para dentro desse, né, dos efeitos do acordo, exclusivamente ou maciçamente, achar uma sobreposição entre os beneficiários do acordo e quem está sofrendo a restrição decorrente do acordo também. Obrigada. E ainda no Working Paper da ICC Brasil, né, vocês trazem alguns critérios que foram adotados pelas autoridades, especialmente pela Comissão Europeia e pela CMA, para que um acordo, ainda que ele tenha problemas na perspectiva concorrencial, ainda assim ele pode, em alguns casos, ser considerado legítimo e compatível com as regras e ser implementado. E tem também as situações previstas nos guias, né, que eles indicam que são os acordos que são presumidamente tranquilos e ok na perspectiva concorrencial. Quais foram esses principais critérios, né, que vocês analisaram no contexto do Working Paper da ICC Brasil, que eu queria que a gente aprofundasse um pouco? Tá. Eu vou usar uma colinha, porque são vários critérios aqui. Eu vou começar, talvez, pelo que foi considerado, como é que a gente chama aqui, tranquilo, né, sob o ponto de vista de concorrência. Então, o que a CMA entendeu que eram acordos que não geravam preocupação na largada, são acordos que eu acho que aqui também, se submetidos à autoridade, dificilmente teriam algum tipo de restrição. Do que a gente está falando aqui?
de acordos que não afetam parâmetros relevantes de concorrência, então não estamos falando de preço e quantidade, acordos cuja execução seja exigida por lei, e aí por razões óbvias, os que viabilizam a centralização de informações, desde que não concorrencialmente sensíveis. Então, também está abarcado aqui pelas hipóteses de não configuração de questões problemáticas, que relacionam-se a fornecedores ou clientes. Então, um acordo de viabilização para centralizar esse tipo de informação. O que mais? O estabelecimento de padrões industriais, também, desde que não sejam concorrencialmente sensíveis. Acordos para atingir meta de sustentabilidade ambiental, esse talvez seja um pouco mais delicado, são aqueles acordos em que você tem entre concorrentes para alcançarem metas, por exemplo, de se tornarem carbono zero ou carbono neutros até 2030. Que fique identificado que nenhuma das partes ou nenhuma das empresas poderia fazer isso individualmente, o que é talvez a questão mais delicada, porque, via de regra, em quase todos os acordos, você vai ver a possibilidade deles, sim, conseguirem fazer as coisas individualmente. A questão é que o incentivo acaba sendo muito negativo para que a empresa haja individualmente, porque ela tem o first mover disadvantage, né? Bom, o que foi entendido, então? Quais são os acordos que foram, até agora, né, pelo mundo, entendidos como sendo, sim, redutores de algum nível de concorrência, porém capazes de ser autorizados pelas autoridades concorrenciais no mundo, em função dos benefícios de sustentabilidade que eles trazem. Então, quais são os critérios que têm sido identificados até agora? O primeiro deles é que o acordo possa trazer benefícios reais para a sustentabilidade. Então, esse acho que é um dos, talvez, dos pontos mais comuns a todos eles, porque a demonstração do benefício é uma questão relevante aqui. A gente não tem, acho que exemplos muito claros ainda de casos sendo notificados ao CAD, que você tem essas hipóteses sendo materializadas, mas uma das recomendações que você vê em todos os guias, e isso também a SEC trouxe no paper daqui, é que o benefício seja real, seja passível de ser não necessariamente mensurado sob aspectos econômicos ou quantitativos, mas mensurável também sob o ponto de vista qualitativo. Acho que não tem muita discussão de que um ar mais puro, né, menos carbono e água limpa são qualitativamente positivos para o mercado. O que mais? A indispensabilidade do acordo. Então, essa discussão se eu fizer sozinho, eu não tenho o benefício necessário, eu não tenho escala necessária para poder gerar uma eficiência sustentável, ou eu não tenho sequer um incentivo de fazer, porque fazendo sozinho, a tendência é que o consumidor migre para quem ainda não está fazendo. O terceiro ponto é a discussão de fair share. Então, em que medida a gente vai ter uma necessidade de ter essa sobreposição dos efeitos em cima do próprio consumidor que é afetado pela transação ou não, né? Afetado pela cooperação ou não. E o quarto é a não eliminação da concorrência como um todo. Então, o acordo é permissível, do ponto de vista antitruste, desde que a concorrência em vários outros elementos né, entre aqueles players se mantenha. Então, esses são os grandes pilares aqui para a admissão desse tipo de acordo. E tem um ponto, talvez vale a pena mencionar, que são os acordos de padronização, que a Europa também entendeu como sendo passíveis de serem aprovados. Então, esses acordos a gente chama de standardization, né? São aqueles acordos de padronização de tecnologias ou de métricas de, enfim, clientes, de fornecedores. Esses acordos, a própria Comissão Europeia entendeu como sendo aceitáveis, desde que eles sejam sempre transparentes, que eles tenham adesão não compulsória, que eles não impeçam que qualquer uma das partes ali queira usar parâmetros ainda mais elevados. Então, a ideia não é
que, a partir daquele acordo, quem tinha interesse em usar padrões ainda maiores seja forçado a usar os padrões, vamos dizer, adotados ali pelo coletivo. Que não haja troca de informações concorrencialmente sensíveis, que ele não seja discriminatório, ou seja, ele tenha acesso para quem quiser entrar, que ele não... Isso é interessante, olha só, a comissão colocou lá no Safe Harbor, que esses acordos de padronização podem ser admissíveis desde que eles não resultem em um aumento de preço significativo, sem dizer o que era um aumento de preço significativo. Vou deixar essa pelota no colo da Carol para dizer como é que eles vêm implementando isso aí. E, por último, que eles tenham mecanismos de monitoramento. Então, são 7 requisitos, todos eles parecem ser bastante fáceis de ser atingidos, exceto por esse do aumento não significativo, que a gente ainda não sabe o que quer dizer, mas que têm sido aplicados para esses acordos de padronização. Obrigada, Paola. E já passando a palavra aqui para a Carol, para trazer um pouco como que esses critérios que foram também descritos pela Paola estão sendo aplicados na prática. Primeiro de tudo, eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É a minha primeira vez falando no IBRAC e depois de 6 anos fora, então é realmente muito importante para mim. Eu queria só ver se eu consigo colocar a minha apresentação. Eu não vou dar palestra nem nada disso, não se assustem com slides, eu só achei que ia ficar mais fácil de visualizar. Ih, não está indo. Aqui, primeiro de tudo, antes de falar das dificuldades, da isenção antitruste, que eu acho que quando os guias foram publicados, eles, na minha opinião, descrevem tão bem os critérios e os tipos de prova que vão ter que ser feitos no mundo ideal, porque os guias, eles representam um mundo ideal e não necessariamente na prática isso vai acontecer, e as autoridades sabem disso, e as autoridades lá fora, eu tenho visto que, porque entendem que a pauta de sustentabilidade é tão importante, os guias mostram, na linguagem que eles usaram, uma flexibilidade maior. Mas antes de falar das dificuldades, eu acho que é importante a gente entender algumas coisas. Primeiro, que a gente está esperando no escritório que a discussão da isenção individual vai ser aplicada em um número pequeno de casos, mas esses casos vão ser complexos. Mas o que significa que grande parte dos acordos que vão ser feitos no dia a dia pelas empresas, a gente vai conseguir ficar mais tranquilo com toda essa questão que a Paola estava comentando de acordos que não impactam a concorrência, ou se eles impactam, os efeitos são muito pequenos, e existem os guias também de quando o impacto é considerado não significativo, o soft safe harbor que a Paola estava dizendo. Então, existe um reconhecimento, foi feita toda uma consulta pública para entender os tipos de acordos de colaboração que seriam importantes para a pauta de sustentabilidade. E a questão dos padrões de sustentabilidade foi um tipo de acordo que foi identificado como algo muito comum, então as autoridades entenderam que era necessário trazer uma resposta nos guias sobre isso. Existem as isenções em bloco, da aplicação da proibição aos acordos anticompetitivos, que podem ser usados para isentar alguns dos acordos de sustentabilidade. E aí as isenções individuais. Então, a gente acha que vão ser poucos casos. E aí, o que eu fiz? Eu gosto de comprovar se o que eu acho na prática é verdade. E eu olhei alguns casos que já estão públicos em resposta a consultas públicas que foram feitas depois que os guias foram implementados. E, na grande parte desses casos, não foi necessária fazer uma análise da isenção antitruste. E quando isso foi feito, mostrando a flexibilidade das autoridades, a análise foi feita de uma forma bem soft, o que a gente chama de soft touch, Então, mostrando que as autoridades sabem que essa análise de custo-benefício que a Paola estava falando, ela é complexa, ela não é simples, a gente não está no mundo ideal, as empresas não vão conseguir preencher todos aqueles requisitos de prova,
para cada um dos critérios que a Paula estava mencionando. Então, a gente já vê na implementação uma flexibilidade e um interesse de trabalhar com as empresas. Eu não vou repassar todos os critérios que a Paola muito bem explicou, mas eu trouxe para cada um desses critérios o tipo de prova que as autoridades no mundial estavam esperando, né? Então, quando você está falando de eficiências, essa questão que a Paola estava dizendo, não pode ser um contrato vazio. Então, as autoridades querem ver a prova da eficiência. E a prova pode variar, ela pode ser uns documentos internos e técnicos que foram preparados para as empresas antes do acordo de colaboração, então mostrando como aquele contrato, como aquele acordo vai ser refletido na prática, relatórios técnicos. Quando a gente está falando da indispensabilidade que você estava mencionando, que você acha que vai ser um dos principais critérios, um dos mais difíceis, e de fato mas aí a gente vê que como o trabalho dos economistas vai ser importante, de fazer essa análise de falha de mercado, de fazer uma análise quando você precisa trabalhar junto, porque os custos são muito altos, não tem expertise, isso também em relatórios técnicos e estudos técnicos você pode apresentar. Uma prova que é muito fácil de fazer e que a gente já tem olhado no escritório é iniciativas individuais frustradas. Essa prova é muito fácil e é uma prova muito eficaz. A concorrência residual vai muito do que a gente já faz na análise mesmo, então se vão ter outros concorrentes continuando a concorrer que não fazem parte do acordo, quais são os market shares, ver os principais parâmetros de concorrência. Então, essa prova eu acho que não é algo muito complexo. E aí a grande questão que é o repasse aos consumidores dessa parte justa. E aí vem a grande discussão na Europa, que é justamente o que você considera, sobretudo quando você está falando dos benefícios difusos, como você considera isso. Então, a Comissão Europeia, ela só considera parte dos benefícios coletivos, né, difusos, que forem repassados aos consumidores, que forem afetados pela colaboração. O CMA, em regra, na maior parte dos acordos de sustentabilidade, vai fazer a mesma análise, mas em acordos para combater efeitos climáticos, ele está disposto a considerar os benefícios a todos os consumidores no Reino Unido. O que facilita na hora, se você tiver que fazer a prova, né, se você tiver que quantificar essa questão do dano e dos benefícios, se você consegue demonstrar que é o benefício para a população como um todo, os benefícios, assumidamente, é muito fácil você mostrar que eles vão ser maiores do que o dano. Então, acho que essa vai ser uma das grandes dificuldades. Para responder a Paola, eu ainda não tenho essa resposta, porque essa resposta vai ter que vir do judiciário. São interpretações diferentes de um caso antigo, o caso Mastercard, em 2014, em que você tinha um mercado de dois lados e a Corte Europeia entendeu que você precisava que houvesse um overlap ou que os consumidores afetados estivessem incluídos no mercado para recebendo os benefícios. Então, a gente vai ter que esperar a Corte Europeia, de novo, esclarecer o que eles quiseram dizer naquele caso antigo. Outras dificuldades que eu também identifico essas análises das isenções individuais, elas são multidisciplinares, elas são complexas e elas requerem elementos de prova variados. E isso assusta um pouco. E as pessoas acham que tem um to-do list muito grande de tudo que precisa ser feito. Então, o que a gente tenta fazer no escritório analisando o caso concreto, primeiro perguntar para o cliente o que ele já fez internamente. Porque muitos desses estudos, muitos desses elementos de prova, as próprias empresas já fizeram na hora que elas foram elaborar a colaboração. Então, você não precisa produzir nada novo. Segundo ponto, pesquisas com consumidores, que é algo que a gente não usa muito, acho, ainda no Brasil. E eu acho que vai ser um elemento de prova muito importante. E aqui o ponto de atenção tanto o CMA quanto a Comissão Europeia têm guias específicos de como eles gostam que essas pesquisas sejam feitas.
se essas regras não são seguidas, a chance deles considerarem a pesquisa que foi feita é reduzida. Então, são algumas das dificuldades práticas que eu tenho visto. E só para finalizar de uma forma mais positiva, porque eu prometi que a gente tem visto uma flexibilidade. Esse foi um caso que a gente estava comentando antes, né, professora, da importância da redução da emissão na cadeia. E essa é uma iniciativa da WWF UK. Ela está trabalhando com os 5 maiores supermercados no Reino Unido. O market share combinado desses supermercados é de 60%. E eles querem entrar numa colaboração em que todos vão se comprometer a exigir que os fornecedores deles na cadeia, que representem 80% das emissões de cadeia, estabeleçam metas net zero em um prazo determinado. E os supermercados poderiam introduzir benefícios, né, incentivos, como, por exemplo, melhores condições de pagamento, ou penalidades, como até deslistar um fornecedor por não adotar as metas no prazo determinado. Isso foi submetido para o CMA, e o CMA concluiu que a isenção antitruste muito provavelmente seria aplicada. Mas na análise, quando a gente para ler o relatório tem só 20 páginas, ou seja, você vê como o soft touch, a flexibilidade foi aplicada no caso concreto. Uma análise qualitativa de dano, muito, não superficial, mas uma análise que você vê que é flexível. E na quantificação do benefício, igualmente muito flexível, foi feita uma análise estimada, quantitativa, de quanto de emissão seria reduzido, mas, de novo, não foi feito um cálculo super detalhado de que se o dano, o benefício, isso seria offset de alguma forma. Então, eu só queria terminar essa primeira resposta de uma forma positiva, que eu acho que assusta quando a gente lê, mas na prática eu vejo uma flexibilidade. Obrigada, Carol. Eu tinha outras questões aqui, principalmente sobre o processo de consulta, mas como a gente está um pouquinho corrido no tempo, eu vou passar aqui para a experiência nacional do que a gente já está discutindo sobre o assunto, e depois, se sobrar tempo, a gente volta para a parte dos procedimentos de consulta. E daí eu queria entrar um pouco aqui na jurisprudência, né, do que a gente já tem de CAD, de parâmetros aqui nacionalmente, e perguntar aqui para a Maria Eugênia se, na sua experiência, né, advogando para clientes, se o fato de não existir ainda um guia nacional sobre o assunto tem desincentivado iniciativas, né, de clientes e de empresas que teriam interesse em entrar em algum tipo de acordo, mas que se sentem aí inibidas ou com medo de efetivar, né, esses acordos. Então, se você tem conhecimento, né, de clientes que desistiram de engajar nesse tipo de cooperação por conta da ausência de parâmetros aqui no Brasil. Obrigada, Vitória, pela pergunta. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos organizadores do painel pelo convite para participar dessa sessão num IBRAC tão especial, edição de 30 anos. Discutindo um tema, sem sombra de dúvida, de enorme relevância hoje em dia, relevância que eu acho que é percebida de forma cada vez mais crescente pela população, diante das catástrofes ambientais que a gente tem visto acontecer no mundo inteiro ultimamente. E em tão boa companhia, 4 profissionais brilhantes, que já disseram muito sobre o tema. Então, acho que a minha missão aqui é trazer um pouco da experiência prática e de alguma reflexão crítica sobre a jurisprudência, né? A jurisprudência ainda escassa especificamente sobre o tema, mas eu acho que tem lições de outros casos que a gente pode discutir aqui. Bom, antes de mais nada, também eu queria mencionar que, claramente, os clientes, as grandes empresas, as empresas sofisticadas, etc., assumiram, e mesmo empresas menores também, assumiram o compromisso de incluir a agenda ESG nos seus planos de negócio. Isso está muito claro. E a necessidade das iniciativas em sustentabilidade ambiental também é cada vez mais evidente. A gente tem visto empresas se engajando, de fato, na busca por soluções para a urgência ambiental, tentando integrar frentes de sustentabilidade com estratégias corporativas, formando equipes dedicadas a acelerar, a estudar o tema, a pensar em alternativas, estratégias e acelerar esse atingimento de metas de sustentabilidade. Mas, como foi dito aqui, acho que por todas as profissionais e brilhantes palestrantes que me antecederam, a atuação individual das empresas na agenda ESG
é muito difícil, principalmente quando a gente está falando de combate a mudanças climáticas, né? Isso implica mudança de paradigmas, de práticas empresariais, aumento de custos, sem retorno imediato, com o first mover disadvantage, como a Paula trouxe. Então, as iniciativas individuais, até por isso eu acho que a Carolina trouxe aqui o exemplo de que é fácil demonstrar que tentativas individuais fracassam, né, e conseguir a aprovação de certos acordos de cooperação entre concorrentes, isso é muito claro. E eu acho que a forma mais viável, realmente, de enfrentar os desafios da agenda ESG, principalmente na frente de sustentabilidade ambiental, é por meio da cooperação entre concorrentes. Projetos conjuntos para a divisão de riscos, coleta de dados para a cadeia de suprimentos, estabelecimento de boas práticas de sustentabilidade por meio de pactos setoriais ou acordos, como a professora Beth trouxe também, e essa, sem sombra de dúvida, é o caminho. Além das dificuldades práticas, a ação empresarial também é, de fato, limitada pelo arcabouço institucional, pela falta de políticas públicas, como foi mencionado antes. E nesse contexto, a gente entende, né, existe a preocupação das empresas, existe a boa vontade de encontrar soluções para essa questão, que transcende a esfera do privado, né, do individual. E o que a gente tem analisado com mais frequência são situações relacionadas a empresas que assumiram compromissos de sustentabilidade ambiental em fóruns globais e que vem discutindo estratégias para sua implementação. E a gente tem tido também, dentro da agenda ESG, mas saindo um pouco da sustentabilidade, muitas questões relacionadas à parte social, à parte trabalhista. Iniciativas que dizem respeito a condições gerais de trabalho, combate ao trabalho escravo, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, são órgãos bastante ativos nessa frente. A gente também tem analisado muitas consultas nessa área. E a ausência de parâmetros específicos para avaliação desse tipo de prática, dessas iniciativas, assim, claramente tem afetado os projetos da empresa, né? Se as empresas não abortam o projeto, pelo menos elas têm adotado mais cautela, têm feito discussões mais aprofundadas, têm postergado a adoção de determinadas iniciativas, e isso claramente decorre do fato de que, nas últimas 3 décadas, a Lei de Defesa da Concorrência se tornou extremamente relevante para o ambiente de negócios no Brasil. O CAD ganhou o respeito da comunidade empresarial, né? Não à toa o IBRAC tem feito esse evento anual de uma forma tão bem sucedida, chegando à sua 30ª edição esse ano. Então, as empresas que fazem um trabalho sério, que são cumpridoras de normas, sempre fazem a avaliação concorrencial das suas práticas, e a ausência de diretrizes claras até o momento, ou talvez as diretrizes que não sejam as desejáveis, tem causado, sim, prejuízos ou atrasos na implementação de medidas para atuar de uma forma positiva nessa agenda tão importante. Obrigada, Eugênia. Você citou aí, então, mais focado nos desafios, né, que as empresas vêm sentindo para conseguir implementar, mas com base no que a gente já tem até o momento aqui de jurisprudência, de parâmetros que já foram postos em precedentes que existem do CAD, a gente tem aí tem parâmetros sólidos que a gente possa usar para futuros casos, para guiar os clientes e se eles quiserem se engajar em acordos com concorrentes com esse escopo? Bom, eu acho que a gente tem desafios aqui para as iniciativas de 2 tipos. Eu acho que existem desafios para certas iniciativas, mas que comportam a adoção de cautelas concorrenciais, tá? E para essas, os precedentes do CAD ajudam bastante, mas a gente tem desafios também para iniciativas coletivas, para iniciativas de cooperação entre concorrentes. E aí, nesse caso, eu acho que os precedentes do CAD operam justamente no sentido oposto. Quando a gente fala nas iniciativas, do primeiro tipo de iniciativas, as que comportam cautelas, a gente tem diversos atos de concentração, de situações de análise de joint ventures entre concorrentes, acordos associativos, contratos associativos, que o CAD deixa muito claro quais são as formas de mitigar os riscos concorrenciais, e afastados esses riscos não é necessário seguir como análise que é sempre difícil, né? Ou na maioria das vezes difícil, de eficiências decorrentes de uma operação ou de uma colaboração.
Então, medidas como protocolo antitruste, adoção de programas de compliance, nomeação de Chief Compliance Officer, separação estrutural das empresas, administração independente, acordos de confidencialidade para colaboradores que têm acesso a informações que podem ser tratadas como concorrencialmente sensíveis. E aqui eu faço também um comentário. É difícil, existe sempre uma zona cinzenta no que é uma informação concorrencialmente sensível, apesar da gente ter tratamento específico sobre isso no guia de gun jumping do CAD, que já tem alguns anos, mas até hoje coloca alguns desafios na aplicação na prática, né? Vide as investigações recentes sobre a troca de informações em RH. Eu acho que falar de informação concorrencialmente sensível no âmbito dessas iniciativas de cooperação é ainda mais difícil, porque a gente não está falando de iniciativas que vão levar a um efeito positivo e direto privado. A gente está falando de um efeito coletivo, então pensar um pouco em qual seria a vantagem competitiva que o receptor daquela informação supostamente sensível teria, acho que é bem difícil nessa esfera. Então, ainda que a gente tenha esses precedentes do CAD com a indicação das cautelas, não necessariamente isso se traduz de uma forma... a tradução disso para a orientação de um cliente na prática não é necessariamente trivial. Eu acho que outra sinalização positiva pode ser positiva no sentido de buscar, né, guias e linhas que possam ser adotadas para mitigar os riscos, aquelas situações em que o risco é mitigável, o risco concorrencial tradicional, vem dos casos que trataram de constituição de associações civis, que traz orientações também na linha de compliance, de independência dos dirigentes, na linha de critérios de padronização e certificação imparciais, que não ergam barreiras à entrada de novos concorrentes no mercado e que não impliquem em efeitos discriminatórios na adesão àquela associação. Então, acho que esses são os pontos que a jurisprudência nos permite, que a jurisprudência nos ajuda a contribuir com a análise e com a busca de soluções em alguns casos. Mas eu acho que as situações, talvez, com impacto positivo mais relevantes são justamente as situações em que existe algum tipo de conduta concertada entre as empresas que pretendem se engajar na cooperação e que, para isso, a gente não tem necessariamente ou facilmente cautelas que mitiguem esses riscos. E a sinalização que o CAD tem dado de que não só as práticas concertadas tradicionais, obviamente, boicote, indução à conduta uniforme, etc., são tratadas, devem ser vistas como infração per se, a própria troca de informações sensíveis, existe a sinalização nesse sentido. Então, acho que esse tratamento que não admite a defesa na linha de que aquela cooperação não implica restrições à concorrência ou redução da concorrência no mercado, ou que ainda que isso aconteça, essa preocupação, esse problema, pode ser superado por efeitos líquidos positivos, sem querer me apropriar aqui do jargão de uma área que eu não sou especialista, mas que podem ter sim, esses efeitos podem ser, os efeitos negativos são compensados por um ganho maior coletivo. Isso eu acho que a gente não tem uma sinalização clara nesse sentido, e isso sem dúvida tem dificultado a ação empresarial. Obrigada, Eugênia. Chegou aqui no relógio o tempo que eu tinha para o painel, não sei se daria tempo para a gente fazer. Não? Bom, se alguém tiver alguma pergunta da audiência... Todo mundo com fome. Eu acho que as pessoas estão com fome mesmo. Bom, boa tarde, obrigado pelo painel, foi ótimo. Eu tenho uma dúvida que eu queria saber a opinião da mesa. Até que ponto vocês entendem que há uma necessidade de alteração no método de análise aplicado pela autoridade do que seria esse bem-estar do consumidor em específico, principalmente considerando que a gente tem, por exemplo, o CMA abrangindo também aqui os cidadãos, né, britânicos, enfim, quando a gente analisa um acordo climático. E em outro momento a gente tem a União Europeia falando que não, a gente tem que olhar realmente os consumidores afetados pela conduta, mais se ligando a um welfare standard clássico, tradicional. Eu queria saber se, na opinião de vocês, dá para a gente encaixar essa questão de sustentabilidade, principalmente nessa exceção da exceção, que seria o acordo entre concorrentes, que gera que
ataca as externalidades e que gera alguns efeitos sobre o consumidor em específico, se há uma necessidade de mudança também desse paradigma ou dá para encaixar ainda nisso. Se aventura. Eu posso me aventurar. Eu acho que sim, eu acho que o guia do CMA diz isso. Pelas discussões que a gente teve com a Comissão Europeia, meu entendimento é que é muito uma questão de que existe um caso anterior e que essa interpretação que a Comissão tem atualmente, mas eu imagino que essa discussão vai chegar na Corte Europeia em algum momento e a gente vai ver, sobretudo porque o precedente que limita essa análise da Comissão Europeia atualmente, ele olha para questões privadas comerciais. Ele não olha para essa questão de benefícios coletivos. Então, eu não sou economista, a professora Beth pode dizer mais, mas eu acho que existe sim um escopo. Eu imagino, se eu tivesse que apostar algo para o futuro, eu acho que essa é uma das principais questões onde dá para ter uma maior flexibilidade, em algum momento isso vai mudar. Para adicionar aqui, acho que o Brasil não precisa mexer na norma, dá para ter essa discussão dentro do que a gente tem hoje em termos de legislação para o conceito de bem-estar do consumidor. E se eu puder dar uma opinião até pessoal, não consigo ver a discussão de fair share que a Carol trouxe, né, que ela mencionou agora, não prosperar na Europa, mas nem aqui. E vou dizer mais, talvez a CMA tenha sido, talvez não, certeza, foi até restritiva quando olhou para o consumidor britânico, o cidadão britânico se beneficiando de uma determinada cooperação, porque você tem situações em que, quando a gente olha para a cadeia produtiva e tem um acordo, por exemplo, para deixar de comprar matéria-prima que tenha sido objeto de, sei lá, na cadeia tenha tido desmatamento, sei lá, vamos pensar numa hipótese qualquer, se o desmatamento aconteceu aqui, no Brasil, mas talvez o efeito o acordo seja entre empresas europeias. É injusto pensar que só o cidadão britânico tem que ser beneficiado pelo acordo de cooperação. Mais injusto ainda é pensar que só o consumidor final daquele determinado produto tem que... Né, a gente topa compartilhar a externalidade negativa e não topa compartilhar a externalidade positiva, né? Rápido comentário, eu concordo com a Carolina, com a Paula, e eu acho que principalmente a professora Beth já trouxe no início a resposta para essa questão, né? A gente não precisa de novas leis, a gente não precisa, na minha visão, necessariamente de guia específico. As ferramentas e a forma de lidar com essa questão dentro de uma interpretação que é coerente com a nossa lei concorrencial e com as preocupações econômicas subjacentes à existência da legislação concorrencial já estão dadas, já existem. Não acho que exista necessidade de nenhuma grande reforma. Acho que existe necessidade realmente de vontade política, talvez criação de grupos específicos dentro da autoridade, uma espécie de task force para se dedicar a esse tema e, de fato, uma mudança mesmo de paradigma, de prática. Eu sei que tem um problema. Você quer falar? Não. Que tem um problema de tempo. Queria fazer um comentário sobre essa questão do consumidor, cliente, etc., quem se beneficia. A sustentabilidade não reconhece fronteiras, né? Quando você gera poluição para todo mundo. Quando você emite gases de efeito estufa e você tem extremos acontecendo a todo momento, né, você não consegue isolar quem é que vai ser prejudicado e quem não vai. É muito democrático, mas esse é um fato, então é desafiante. A segunda coisa é que como é que você enxerga os ganhos e perdas hoje e no futuro. A visão vai ser de curto prazo, a visão vai ser de longo prazo. Qual é a taxa de desconto do futuro? Ou seja, quanto vale o futuro para a humanidade? Né? Então, esse é um desafio enorme, que você não vai contabilizar, mas que você tem que reconhecer que o problema existe, está ali, e tem encaminhamento, vai errar, vai acertar, e nós temos que convergir para um reconhecimento importante.
A gente sabe o estrago que fez para o Acordo de Paris, o fato dos Estados Unidos terem sido retirados desse acordo, né? E ele é o segundo maior produtor de emissões de gás de efeito estufa. Vai atropelar. Como é que eu vejo o futuro? Como é que eu vejo o presente? Eu sei que é uma discussão difícil, mas nós vamos ter que enfrentar, né? A agenda ESG, ela é um pouco diferente da questão climática, do jeito que a gente traz. E, por último, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para vocês. Como é que estão vendo a questão da inflação de alimentos? Porque isso, não sei se vocês estão discutindo essa questão, mas quando você fala, vamos adotar tecnologias que sejam sustentáveis e que têm custo maior, você esbarra na questão da inflação de alimentos, que vai colocar o consumidor final ali contra. Eu não sei se vocês estão com essa preocupação, mas como eu tenho que falar disso no outro evento, eu já estou preparando aqui. Eu acho que foi justamente isso que estava na cabeça do CMA quando ele expandiu um pouco esse conceito para questões de acordos climáticos, de abranger o consumidor no Reino Unido de uma forma todos os consumidores que forem beneficiados. Eu acho que é mais por essa linha de os efeitos são tão óbvios, eles são tão grandes quando você considera o macro, que você pode usar isso para offset um dano, que é momentâneo, que, como a senhora disse, o consumidor não está preparado para ver isso nesse momento. Ele não tem informações suficientes e tem toda a análise de behavior economics que mostra, né, que o consumidor não quer pensar nisso no longo prazo, ele quer o preço mais baixo agora. Bom, é isso. Não vamos segurar mais ninguém para o almoço. Vamos encerrar aqui o painel. Agradeço muito a participação de todos, especialmente aqui as minhas colegas aqui na mesa. Muito obrigada, foi excelente o painel. Muito obrigada.